Então, vamos lá, galera. Olha só. A gente vai dar continuidade, então, né, ao conteúdo da semana passada. Não sei se você se recorda, mas na semana passada eu fiquei de apresentar para vocês um modelo, né, ou pelo menos uma possibilidade, um exemplo, né, de uma redação na qual a gente apresentaria somente o repertório do livro O Menino do Pijama Listrado. Então, na verdade, né, tinha separado duas redações exemplares. Uma a gente viu semana passada, nessa redação da semana passada a gente viu, né, com repertórios diversos. E hoje eu vou tentar, no mesmo tema da semana passada, apresentar uma redação para vocês, já especificamente com esse repertório do Menino do Pijama Listrado. Eu vou então compartilhar minha telinha com vocês. Vou ajustar aqui o visor rapidinho. Vou aceitar a galera também que está chegando aí para a gente iniciar, Raquel e Maria Júlia. Então, deixa eu só fazer alguns ajustes aqui para a gente iniciar. A Amanda vai chegar aí também. Beleza. Fala aí, pô, boa noite, sejam bem-vindas aí. Raquel, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Desculpa aí o atraso. Boa noite, gente. Valeu demais, Amanda, valeu. Boa noite, tudo certo. Galera, olha só, a gente está diante da redação, né? Do tema de redação que a gente já viu semana passada. Então, é a mesma estrutura da prova. Beleza? A gente tem um trechinho, né, de O Menino do Pijama Listrado. E aí é o trecho em que o pai de Bruno tenta convencê-lo de que as pessoas que estavam no campo de concentração não seriam pessoas necessariamente, e ele, de modo bem assim, grosseiro e sem argumento, tenta simplesmente fazer com que o filho aceite aquela ideia. E para Bruno aquilo é, de certo modo, inconcebível pelo fato de que Bruno é um menino que já se relaciona ali em sua amizade com Shimuel, que é o menino judeu do campo de concentração, e eles são muito parecidos, né? Eles têm muita afinidade. Então, essa afeição entre eles faz com que Bruno tenha grande dificuldade de aceitar uma ideia que talvez já fizesse parte de um senso comum naquele contexto ali de nazismo e Segunda Guerra Mundial, em que os judeus, né, seriam, de acordo com essas ideias de supremacia, inferiores. Depois da cena, a gente tem um comentário e, mais uma vez, a gente tem a perspectiva do tema aqui. O ódio e o preconceito em relação a outros seres humanos podem ser aprendidos na infância? Então, de novo, a gente lembra que a UERJ vai trazer um tema como pergunta, uma interrogação direta no final. E além da gente trazer um tema como pergunta, a gente traz um tema também de caráter universal, que tem sido, né, geralmente a percepção da prova. Beleza? Norma culta, como a gente já sabe, as instruções entre 20 e 30 linhas, a gente entende que você deve chegar ao máximo de linhas possível, 30 linhas. No dia da prova, você não pode assinar nem identificar a redação em si, né, na folha de redação. Então, você tem que tomar esse cuidado, a prova te dá essa instrução. E a gente vai trazer, então, uma redação muito próxima da redação da semana passada, só que agora somente com o repertório do livro, né? O Menino do Pijama Listrado. O que que a gente recomendaria então para vocês, né? E por que que eu estou apresentando esse modelo para vocês? Na verdade, é um exemplo de uma possibilidade textual que não seria para a gente um plano A, tudo bem? Então, na semana passada a gente apresentou, né, o plano A, mas esse seria um plano B possível para a redação da UERJ,
que é uma redação aqui nesse modelo nosso aqui, né? Uma redação em que talvez no dia da prova, se você tivesse alguma dificuldade de se recordar de algum repertório além do livro, né? Ou não somente de se recordar, né? Mas tivesse dificuldade de encaixar um repertório além do livro, encaixar na sua redação, você poderia usar somente o livro mesmo como repertório. E aí eu vou tentar ler parte a parte e comentar com vocês. A qualquer momento que vocês queiram, vocês podem, pô, abrir o microfone aí e perguntar à vontade, né? Fica a dica aí, não vou entender a interrupção como algo negativo, na verdade, pelo contrário, vou entender como algo positivo aí, né? Que é a possibilidade de você retirar as suas dúvidas. Então a gente vai caminhando. Vamos lá. Olha só. O título no início das primaveras. Talvez você já reconheça esse título por conta da redação da semana passada, mas é um título que não responde à questão, beleza? Então, olhando de novo para o tema, a gente tem, ó, o ódio e o preconceito em relação a outros seres humanos podem ser aprendidos na infância. O título é no início das primaveras. Primaveras é uma expressão, né, usada na literatura, sobretudo na literatura romântica, que significa infância. Então, o início das primaveras deve ser, né, o início da infância. Eu sei disso porque eu tenho uma bagagem de leitura, de literatura e de literatura romântica e tudo mais, mas eu não tenho que pressupor isso do meu leitor. A gente vai tentar, né, ao longo do texto, perceber se há alguma explicação em relação a esse título. O que é bacana do título somente é o fato de que o título em si não responde à questão. Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso, porque isso é uma característica importante da prova. Você tentar não responder a questão especificamente no título. A gente em breve, né, vai ter aula somente sobre título, mas se você me respondesse assim, poxa, Clóvis, então, se eu não quero responder no título, eu posso fazer uma pergunta no título, colocar um ponto de interrogação, por exemplo, no título? Eu te diria para não fazer dessa maneira. Por quê? Porque como o tema já é um tema em formato de pergunta, né, como a interrogação direta, é bem possível, aliás, né, é muito provável mesmo que grande parte dos alunos coloquem um título com ponto de interrogação. Então, se você puder evitar esse título com ponto de interrogação, vai ser melhor, porque nesse caso ele vai se tornar um clichê. Então, vai ser um formato, né? Vai ser um recurso muito comum nos títulos da redação da UERJ, já que os títulos na redação da UERJ são obrigatórios. Então, a gente recomenda você não colocar ponto de interrogação. Na verdade, não colocar ponto nenhum, né? Nem ponto final aqui, como alguns alunos vão colocar, ponto final, nem ponto de exclamação, nem dois pontos, porque todos esses recursos são clichês aí. Beleza? E o ponto final ali não seria apropriado, então, na perspectiva do título. Mas a gente vai ter aula específica para se aprofundar sobre isso. Então, a introdução com o menino do pijama listrado. Em O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne, a infância assume papel de protagonismo. De certo, as influências observadas nas crianças que vivem em um campo de concentração, como na obra, despertam interesses que perpassam a possibilidade de assimilação de ideias que favoreçam o totalitarismo. Então, ó, a nossa introdução, ela apresenta 3 períodos. Primeiro, o repertório em si, no caso aqui, né, o próprio livro, O Menino do Pijama Listrado. Depois, um pequeno comentário que vai linkar esse repertório à possibilidade do tema, que são, né, assimilação de ideias que favoreçam o totalitarismo. Perceba que o tema é o ódio e o preconceito em relação a outros seres humanos podem ser aprendidos na infância.
Então, a gente está julgando o ódio e o preconceito em relação a outros seres humanos como ideias que favorecem o totalitarismo. Beleza? E aí sim a gente vai tentar encaixar a nossa tese. Terceiro período, então, da introdução vai ser a tese. A tese também não vai responder a questão, vai levantar a questão, na verdade, para o leitor. Então, o que que você deve buscar como objetivo da sua introdução? Não responder a questão em si. A introdução fala de possibilidade, e na tese em si, a gente vai usar a expressão cabe avaliar. Para quê? Para que a gente não responda e avalie realmente, né, ou literalmente, durante os nossos desenvolvimentos. Tudo bem? Assim, cabe avaliar se a repulsa às diferenças pode ser adotada já na menoridade. Na semana passada, eu me lembro de uma colega que perguntou, né, em relação à expressão menoridade, e a pergunta era realmente interessante. Então, como antes foi dito crianças, agora a gente pode usar o hiperônimo menoridade, beleza? Por quê? Porque a gente já tinha dado, né, esse recorte maior em relação às crianças, que tenta ser de acordo com o tema que fala de infância. Então, a gente está já na perspectiva da infância, e aí a gente não precisa também definir muito bem isso daqui, né? Quem já assistiu outras aulas com a gente, em que a gente comentou o tema, o trabalho infantil na realidade brasileira, o tema do Enem, né? Aula para o Enem, vai saber que a legislação brasileira no Estatuto da Criança e do Adolescente define criança como 12 anos incompletos, mas isso é no Brasil, beleza? Então, quando você estuda a perspectiva, né, da definição do conceito de infância, você vai perceber que há uma determinada variação em relação a essa idade, e infância é sinônimo de criança, mas a idade especificamente pode variar de país para país. Então, você pode ter país que considera infância até 10 anos, né, e país que considera 12 anos incompletos, como no caso do Brasil. Então, depende muito de cultura para cultura. Como esse tema tem um caráter universal, nunca a gente vai dizer menores de 12 anos. Aí a gente coloca aqui a expressão menoridade só como um substituto maior, que a gente chama de hiperônimo, para um termo mais específico, que a gente chama de hipônimo, que é o termo criança que veio lá na apresentação. Até aqui, galera, tudo certo? Quem me dá um joinha aí, aquela chuva de likes aí, para eu continuar. Disse que a minha internet ficou inconstante aqui. Tudo certo? Pô, excelente, ó. Rafaela, Maria Júlia, Jennifer. Pô, só ganhando ponto aqui na prova da UERJ. Valeu, pessoal. Lembrando, ó, depois da tese em relação, né, à prova da UERJ, a gente precisa, pô, valeu, Vitória, valeu. A gente precisa fazer um elemento coesivo agora no tópico frasal do desenvolvimento um, que não seja aquele elemento coesivo do Enem, beleza? Então, no Enem, a gente faria aquela coesão já montadinha assim, ó, de início, vírgula, aí colocaria, né, a letra minúscula, define-se uma proposta tal, ou a princípio ou primordialmente, ou qualquer outro desse tipo, né? Ah, a galera coloca também em primeira análise. Beleza? Para o Enem. A gente não vai fazer isso na UERJ, esse elemento coesivo já como uma fórmula pronta. A gente vai tentar estabelecer esse elemento coesivo com substituições. Então, a parte coesiva está aqui, ó. A gente coloca um pronome, que é um pronome que a gente chama de pronome deítico, porque ele aponta para alguma coisa. E aí o pronome deítico aqui, né, é o esse, essa, tal, são pronomes que apontam para algo, e um substituto, né, colocado
posteriormente posposto, né? Conseguinte, que é o substituto aqui questionamento. Questionamento é o quê? É esse que foi colocado aqui na tese, ó. Cabe avaliar se a repulsa às diferenças pode ser adotada já na minoridade. Então, esse questionamento é o que a gente está começando a trabalhar no desenvolvimento 1. Então, dá um pouquinho mais de trabalho para você fazer essa redação, mas totalmente fundamental que você faça essa parte coesiva, pelo menos no desenvolvimento 1 dessa maneira, para que seu texto não fique com aquela cara de redação do Enem. Beleza? Então, tentar não deixar aquela carinha aí de redação do Enem. Vou partir para o tópico frasal, então, do desenvolvimento 1. Define-se uma resposta precisa a esse questionamento, usando, no entanto, leituras diferentes da realidade. A gente sempre tenta apresentar um tópico frasal de 1,5 linha. Aqui a letra está grandona, não sei quanto que daria isso num texto escrito por você, principalmente na pauta da UERJ, mas eu acho que caberia uma linha e meia, dependendo do tamanho da letra, na pauta da UERJ. Beleza? Define-se uma resposta precisa a esse questionamento, usando, no entanto, leituras diferentes da realidade. Então, o que esse parágrafo vai tentar apresentar? O início de uma resposta apresentando leituras diferentes. Então, a gente vai ver que leituras diferentes são essas. Vamos lá. A estética literária romântica, por exemplo, demonstra uma visão de mundo na qual as crianças são apresentadas sob certa inocência e pureza, como se não fossem contaminados pelo ódio social. Aí, o que eu vou ajustar aqui, ó, contaminadas. O que eu gostaria de explicar para vocês aqui nessa primeira parte? Por mais que a gente fale sobre estética literária romântica, aqui tem só assim uma ideia, mas não tem uma referência a uma obra. Então, na outra redação, a gente fez a referência diretamente à obra do Casimiro de Abreu para citar, né? E aí vocês me perguntaram sobre a obra Primaveras, né? O poema Meus 8 Anos, e eu falei de um outro poema chamado Eu Me Lembro. Nesse caso aqui, a gente só falou da ideia romântica, mas sem citar obra nenhuma. A gente vai tentar fazer só menção mesmo à obra O Menino do Pijama Listrado. Então, ó, na estética romântica, a criança é pura e inocente. Então, né, isso é apresentado nessa estética. Uma prova dessa estética tá na própria influência ao Menino do Pijama Listrado, a gente vai tentar prosseguir assim, ó. Então diz assim, travou, né? Voltou? Travou e voltou, galera? Voltou aí para vocês? Tranquilo? Pô, excelente. É que começou a chover, né? Então começou o nosso. É, exatamente, Amanda. Pô, a chuva faz esse problema. Qualquer coisa, pô, avisa aí, eu retomo o raciocínio, tudo certo. Pô, excelente. Valeu demais. Então, vou retomar o raciocínio aqui. Bom, o texto tentou apresentar o início de uma resposta, e para apresentar o início dessa resposta, trouxe a estética romântica, mas sem citar nenhuma obra específica. A obra que vai ser citada vai ser o próprio O Menino do Pijama Listrado. Então, ó, diz assim o texto: esta perspectiva é clara diante de Bruno e Chimuel. Percebe que eu coloco o nome dos personagens entre aspas. Fica essa sugestão para você, se você quiser. Então, aqui não tem nenhuma obra sendo citada, a única obra que foi citada foi O Menino do Pijama Listrado na introdução. Por inferência, o leitor entende que esses personagens aqui são personagens de O Menino do Pijama Listrado, beleza?
Então, senão eu diria, né, ou o redator diria que o nome de uma outra obra como referência. Essa perspectiva é clara diante de Bruno e Shmuel, personagens que seriam inimigos, separados por grades, unidos, porém, pela amizade pueril. Então, ó, metade do parágrafo aqui é uma visão, uma leitura dessas leituras diferentes que serão apresentadas da realidade. Então, ó, a gente apresentou nessa primeira metade do parágrafo a visão romântica, que é, pô, a criança está imune ao ódio e ao preconceito, porque lembrando, né, a pergunta lá, a gente está sempre voltando para essa pergunta para saber se a gente está respondendo a pergunta. Ó, o ódio e o preconceito em relação a outros seres humanos pode ser aprendido na infância. Segundo, a visão romântica que influencia o menino do pijama listrado, não, na infância não. A gente faz essa ressalva aqui em relação à obra, mas como um ponto crítico. O que você vai perceber é que o outro lado do parágrafo, a segunda metade do parágrafo agora, é uma crítica a essa perspectiva. Vou colocar com uma corzinha diferente aqui, para você poder identificar, né, uma perspectiva então diferente, uma outra. Não sei se as cores, pô, são legais aí para você identificar. Infelizmente, eu escolho sempre as piores, então não sei se fica legal, se fica ruim. Vou tentar colocar basicamente tudo muito próximo para ver se você consegue enxergar o parágrafo quase todo aqui, pelo menos. Então, vou diminuir só mais um pouquinho, galera. Vamos lá. Segunda metade do parágrafo. Contudo, a questão mais fundamental dessa visão da realidade é que, se as crianças estivessem imunes ao ódio, então é o mesmo argumento que a gente usou semana passada. Então, qual é o argumento? Existe uma visão romântica, mas ela faz parte de um mundo ficcional, dessa visão romântica que influencia possivelmente o livro. As crianças são, né, imunes ao ódio. No entanto, quando você olha para a realidade e você percebe, poxa, pelos arranjos sociais, pelo conjunto de leis que regem, né, países do Ocidente, por exemplo, você vai perceber que as crianças podem, inclusive, cometer crimes. O que vai acontecer no caso das crianças é que elas não vão poder ser julgadas, né, pelos crimes que elas cometem, e alguém seria responsabilizado pelos seus crimes. No caso brasileiro, né, os pais são responsáveis. Então, né, existe toda um conjunto de proteção especial à criança no complexo de leis do direito, beleza? E eu me lembro que na semana passada eu citei um caso, né, grotesco aí que eu prefiro até esquecer do contexto inglês em que a legislação foi mudada por causa de um crime cometido por uma criança. Aí não vou relembrar esse crime, vou continuar aqui, ó. Seria difícil explicar, tô nesse trechinho aqui para baixo, ó. Seria difícil explicar como elas podem ser extremamente cruéis umas às outras, fato observável desde o ambiente familiar até o contexto escolar, e cometer crimes. Não por acaso, a legislação do Brasil, semelhante a outras nações ocidentais, torna o menor de 12 anos inimputável, ou seja, alguém que não pagaria pelas consequências dos seus atos. Assim, se a lei precisa declarar que um infante não deve ser punido, significa que ele pode cometer atitudes deploráveis. Pessoal, pô, por mais que você possa julgar que esse parágrafo é um parágrafo difícil de ser construído, tudo que está sendo apresentado aqui é senso comum, fora a leitura do livro, beleza?
Então, assim, pô, de certo modo, né, a chuva apertou aqui, talvez, né, a gente tenha dificuldade aí com a internet. De certo modo, esse conhecimento do direito, assim, não é nada de especial, né? Todo mundo sabe que uma criança não pode ser presa e a criança não vai poder ser punida. Pode ser que alguém não saiba, assim, né, que seja menor de 12 anos, né, especificamente. Mas isso é um conhecimento relativamente comum. Vocês que passaram pela escola, né, vocês conhecem a literatura romântica nesse sentido e sabem que dentro da estética romântica existe essa perspectiva de que a criança é pura, angelical. Isso é muito próximo do romantismo e das representações que foram feitas, né, em relação à infância no mundo das artes, na pintura, né? Os anjos muitas vezes são representados como crianças, né? Então é nesse sentido aí que essa conjuntura se apresenta. Até aqui, galera, tudo tranquilo? Ou tudo certo, pelo menos? Até aqui? Vocês estão me vendo, ouvindo? Professor, pode te pedir um favor? Aham. Acredito que você vai mandar depois esse material. Tem como na conclusão do D1 você colocar, pode ser até de vermelho, só para poder separar o argumento 2 da conclusão na hora de Com ler assim? certeza. Boa. Poxa, vai ajudar muito. Com certeza. Boa sugestão. Obrigada, professor. Eu que agradeço aí, Amanda. Pô, vou colocar em preto, então, que vai ficar diferente. Pô, excelente. Amanda, tudo certo. Galera, desenvolvimento 2. Saca só. Agora você já pode usar um elemento coesivo tradicional, vamos dizer assim. Ó, talvez o que você usaria para o Enem, porque o seu texto, de certo modo, já convenceu o seu leitor de que não é uma redação do Enem. Então, ó, você já tem um título aqui que não responde à pergunta, você já tem uma introdução que não responde à pergunta, você já possui uma tese que é totalmente diferente daquela tese enumerada, pontuada, né, que já marca os desenvolvimentos, aquela tese do Enem. No desenvolvimento um você já fez o elemento coesivo de modo diferente. Então, você já convenceu o seu interlocutor que seu texto não é Enem, está tranquilo. Existe essa liberdade agora para você usar um elemento coesivo tradicional aqui no desenvolvimento 2, que aqui a gente está colocando como em paralelo. Em paralelo, há provas de que o ódio é transpassado desde o início da individualidade. Então, agora ó, a gente já está totalmente no não, perdão, no sim, né? Vamos lá, ó. Deixa eu ver a pergunta aqui de novo. O ódio e o preconceito em relação a outros seres humanos podem ser aprendidos na infância? Ah, é, a gente está totalmente no sim. Então, ó, desenvolvimento um apesar disso daqui, o próprio livro ser assim, beleza? O próprio livro diz que não, a infância não pode ser má de jeito nenhum. A vida demonstra o contrário. E a gente vai tentar caminhar nessa perspectiva de prova do contrário, já no desenvolvimento 2 como um todo. Aqui o tópico frasal ficou menorzinho, isso é bom. Então a gente vai partir para o argumento um. Mesmo na obra de Boyne, aí, pô, a única obra que está sendo citada no texto todo é John Boyne, beleza? Menino do Pijama Listrado, ó. Introdução fez referência ao Menino do Pijama Listrado. Desenvolvimento um fez referência aos personagens aqui, Bruno e Shimuel. E desenvolvimento 2 vai falar o nome do autor de novo e vai citar personagens. Ó,
em paralelo, há provas de que o ódio é transpassado desde o início da individualidade. Mesmo na obra de Boyne, que é uma obra que a gente falou lá no Desenvolvimento 1, que é uma obra meio romântica, né? Uma obra que apresenta o Bruno e Shmuel como, né, sendo imunes ao ódio. Uma adolescente chamada Gretel, que é a irmã de Bruno, na verdade, né? A irmã de Bruno, desenvolve o preconceito concebido em sua criação, influenciada por seu pai, responsável pela violência mantida em um campo de concentração nazista no período da Segunda Guerra Mundial. Então, saca só, mesmo no Menino do Pijama Listrado, Gretel, que é um pouquinho mais velha que Bruno, é totalmente preconceituosa e odeia os judeus e diz que os judeus não são seres humanos, que são as pessoas do campo de concentração. Onde é que ela aprende isso? Certamente na infância dela. E ela reproduz isso, então, durante a sua adolescência. O que talvez, né, mostre para a gente, aí já uma resposta extra-redação aqui, o que talvez mostre para a gente que a tese mesmo de John Boyne não seja que a infância em si imune ao ódio e ao preconceito. Talvez John Boyne esteja apresentando aqui para a gente aquilo que a gente chamaria de estudo de caso. Então, o que ele está apresentando para a gente? Casos em que o ódio e o preconceito não se desenvolveram. Que caso seria esse? O caso em que houve aproximação, beleza? Então, duas pessoas se aproximaram aqui, que são Bruno e Shmuel. E nessa aproximação de Bruno e Shmuel, há, pela fórmula da amizade, um antídoto ao ódio e ao preconceito. Então, talvez não seja a tese dele realmente que, pô, todas as crianças. Até porque, galera, se você olhar historicamente mesmo, e se você for ler os livros que tratam do nazismo em uma perspectiva crítica ao nazismo, vocês vão reparar que eles vão demonstrar que a infância participou desse negócio e assimilou esse negócio com certa tranquilidade. Se não fosse assim, não chegaria o passo de que aqueles que, antes da Segunda Guerra, ainda na infância, tinham assimilado esses conceitos, travariam a Segunda Guerra Mundial posteriormente. Então, assim, acho difícil que John Boyne estivesse realmente tentando sustentar isso no livro. Acho que ele está querendo mostrar um caso em que isso não aconteceu, tentando dizer assim, olha, esse não é o caso geral, não foram todas as pessoas. Há outros personagens também que não possuem o ódio. Se você se lembrar da avó de Bruno, né, para quem leu, quem já leu aí o livro ou assistiu ao filme pelo menos? Quem aí? Puder levantar a mãozinha aí só para eu ter ideia. Assistiu o filme. Maneiro demais. Três participantes aí, Ricardo, Gabi, Jennifer, excelente. Então, galera, se você leu a obra, você vai se recordar que a avó de Bruno também, que é a mãe do pai dele, né, que é um cara, um general lá, um alto comandante nazista, a avó dele também não concordava com aquilo, não, criticava, o pai brigava com o pai dele e era totalmente contra. E essa talvez seja uma outra perspectiva que ele queira apresentar, né? Já que a avó era meio que artista, assim, e tudo mais. Alguém levantou a mão aí, pô, pode... Perdão, né? O Ricardo levantou a mão, mas eu acho que foi só para aquela concordância. Mas alguém abriu o microfone para perguntar aí, ou levantou a mão, alguma coisa assim. Alguém quer perguntar?
Por favor, Jennifer, manda lá. Então, Clóvis, eu vi o filme, né? Eu ainda não comecei a ler o livro, mas vou começar. Uhum, É, também tem uma parte no filme, que eu não sei se tem no livro, que mostra que teve aquela questão deles também não falarem o que acontecia dentro dos campos de concentração. uhum, Eles mostravam que eles iam para lá meio que se educar e que tinham uma vida boa e tudo mais, e o Bruno no filme vê essa propaganda. uhum. Então, tinha essa questão também do ódio ser fomentado, mas também tinha a questão deles não revelarem, talvez, a crueldade. E isso tudo, talvez, fazia as pessoas, ao mesmo tempo, odiarem, mas também não saberem a que ponto aquela crueldade chegava. Não Uhum. sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que também essa amizade do Bruno, ele também não sabia muito bem o que acontecia lá dentro, assim, os horrores, né, dos campos de concentração. Mas acho que não Sim. sei se é isso. Então, isso com certeza, Jennifer, assim, o livro tenta mostrar essa perspectiva, e essa é uma perspectiva histórica mesmo, né? Inicialmente, os sobreviventes vão relatar que quando eles estavam nos guetos, né? E dos guetos eles eram transferidos, né? Como em Varsóvia, isso aconteceu, né, em diversas situações. Eles relatam que eles acreditavam que eles estavam indo para um lugar melhor. Então era tipo assim, né? Pô, era como se você vivesse num lugar ruim e aí o governo dissesse assim: "Ah, a gente vai levar você para um lugar melhor, para você sair desse lugar ruim aí que você está vivendo, e tal". Então muitos deles saíam daqueles locais, né, por conta dessa propaganda que não era uma propaganda que condizia com a realidade dos campos de concentração. Então, os próprios judeus, muitas vezes, voluntariamente saíam dos guetos com a perspectiva de que, pô, a gente vai agora viver num lugar melhor, que a gente vai ter uma qualidade de vida, algo nesse sentido. E no final das contas não era assim. No livro, Bruno também é inocente em relação ao que acontecia, né, no campo de concentração. Essa inocência é um pouco necessária, porque justamente pela inocência que ele vai entrar no campo de concentração. Então, primeiro, se ele já soubesse, né, a realidade do campo de concentração, talvez a reação dele fosse de ódio, né, ao próprio pai, por exemplo, e ele não nutria ódio pelo pai, ele não entendia o pai direito, mas o livro dá a entender que ele amava o pai. E, em segundo lugar, né, ele também não iria entrar no campo de concentração vestido com aquele uniforme que ele, na sua inocência, julgava como pijama listrado, né? E é isso que vai fazer ele entrar. Então, essa inocência dele em relação ao que acontece, né? Não na perspectiva de ser imune ao mal, né, e a pensar mal, e a odiar e a ter preconceito, mas a inocência em relação à realidade vai ser justamente ponto de partida para ele poder entrar no campo de concentração no final. Beleza? Está caindo um dilúvio aqui. Pô, excelente, Jennifer. Excelente. Mais alguma pergunta, galera? A gente pode continuar? Pode perguntar aí, hein? As perguntas são pertinentes, hein? Pô, excelente. Existe essa outra nuance da narrativa também, então, que a voz de Bruno é contrária ao que está acontecendo, e isso é bacana, né? Porque é uma outra exceção ali, é um outro estudo de caso que a prova vai tentar apresentar para a gente. Então, vou continuar, ó. Parei em Segunda Guerra Mundial. Para além da literatura, agora a gente vai trazer, ó, um argumento da realidade. O regime do apartheid na África do Sul usou as escolas fundamentais para estabelecer o falso ensino de que os brancos seriam superiores aos negros,
a ponto de perpetuar o ódio e a segregação por mais de 50 anos na sociedade sul-africana. Logo, aí aqui a conclusão também. Vou separar os argumentos aqui por cor também, e aí vou deixar a conclusão de fora ali, como a Amanda pediu, e lembrou muito bem. Eu vou colocar os argumentos na mesma tonalidade, vou tentar, né? Que eu coloquei no desenvolvimento 1, a segunda metade, ó. Então, tentei colocar no mesmo tom, porque eles seguem o mesmo sentido, na verdade. Deixei a conclusão de fora aqui. A gente vai ler a conclusão agora, ó. Logo, o totalitarismo e a barbárie do século XX serviram para desfazer a imagética angelical que se relacionou à infância como uma canção romântica de ninar. A gente fez uma frase de efeito. Esse lance da canção romântica aqui tem a ver com o que a gente mencionou no desenvolvimento 1 dessa ideia romântica, e a gente está dizendo que não é assim, na verdade, na realidade não é. Vocês se lembram do que aconteceu na África do Sul? E o que eu quis mostrar para vocês, né, nos dois exemplos que eu trouxe semana passada, então falei da África do Sul e falei do 1984 do Orwell também. Falei até de outros exemplos, talvez, né? No contexto atual, a gente tem o contexto chinês daquilo que é chamado de centro de reeducação. Então, os centros de reeducação na China hoje são voltadas para um grupo populacional. Se você não tiver informação sobre isso, poxa, depois você pode pesquisar melhor. Existem centros de reeducação na China que são voltados para uma população dos uigures na China, uma etnia específica lá na China que se coloca contra o totalitarismo ali do Partido Comunista Chinês. E o alvo dos centros de reeducação é primordialmente as crianças da China, as crianças dessa etnia aí chamada de uigures, beleza? Então, são levadas para esses centros de reeducação. Até recentemente, a China negava que existissem centros de reeducação, apesar de os Estados Unidos afirmarem que isso acontecia. Existem testemunhas oculares, né, desses centros de reeducação fugitivos da China, mas que eram declarados como simples opositores ao governo chinês que estavam inventando uma narrativa contra o governo chinês, segundo o próprio governo chinês. Mas essa comprovação vem à tona recentemente, né, da existência desses centros de reeducação por imagens de satélite, em que os satélites americanos conseguem fotografar esses centros de reeducação na China. Aí a China o governo chinês vem a público, afirma então que existem os centros de reeducação, mas aí o governo chinês diz que não tem violência nos centros de reeducação e tudo mais. Então é um outro exemplo assim da realidade. Eu citei também semana passada o 1984 do Orwell, em que no 1984 o Orwell defende que as crianças são o melhor modelo de transição do partido estabelecido lá pelo grande irmão. Por quê? Porque a criança vai conseguir assimilar de tal modo a ideologia do partido que a criança vai denunciar o próprio pai, a própria mãe, e a gente vê esse tipo de cena no 1984. Então, a ideia, por exemplo, do próprio George Orwell olhando para aquilo que aconteceu, né, no stalinismo, principalmente, né, a ideia do Orwell é que as crianças são o melhor, né, e o principal alvo desses discursos de ódio de governos totalitaristas para que isso se estabeleça e seja implementado a longo prazo. Então,
é o que se costuma observar. Beleza? Vou partir para a conclusão, então. A conclusão diz assim, ó, é, portanto, notável que, para além da literatura, a infância pode reproduzir e até intensificar o ódio dentre as gerações. Saca só, a gente está tentando responder a pergunta mais uma vez. Vou voltar lá para a perguntinha. O ódio e o preconceito podem ser aprendidos na infância? A outros seres humanos, né? Podem ser aprendidos na infância? Então, ó, é, portanto, notável que, para além da literatura, a infância pode reproduzir e até intensificar o ódio dentre as gerações. Então, a resposta é que sim. Depois desse período inicial da conclusão, e tem que ter o elemento coesivo aqui na conclusão, a gente coloca só esse elemento coesivo um pouquinho depois, né? Um pouquinho posposto aí, colocado depois, não como primeira expressão. Pode ser também, ó, você jogar para um pouquinho mais à frente. Então, pode ser assim, é notável, se quiser, ó, é notável, vírgula, portanto, vírgula, que, vírgula, para além da literatura. Tem vírgula demais? Então, não existe vírgula demais, beleza, pessoal? Existe vírgula no lugar certo e errado. Aqui tá certo. Mas você pode jogar mais para frente se você quiser. Então, pode ser assim, ó. É notável que, para além da literatura, portanto, a infância pode, se quiser também, jogar o portanto mais para frente. Vou voltar ali para o momento inicial, beleza? É, vírgula, portanto, notável que, para além da literatura, a infância pode reproduzir e até intensificar o ódio dentre as gerações. Aqui a gente responde a questão, coloca o elemento coesivo conclusivo, e só que aqui a gente não diz nem sim nem não, beleza? Não é assim. Você não deve responder sim. É notável que não deve colocar sim, não deve colocar não. A criança não pode ser preconceituosa e odiosa pela sua própria natureza. Você não pode dizer sim, não. Você tem que responder sem dizer sim, não, como a gente está tentando demonstrar aqui para você. O primeiro período é literalmente a resposta. Então, eu vou tentar fazer algo aqui para marcar essa resposta. Vou colocar outra corzinha aqui, ó. Então, ó, marcamos a resposta. O segundo período, e se você quiser o terceiro, são a síntese daquilo que você argumentou. Aqui a gente fez isso em um período só, mas você pode fazer em dois também, se você quiser. Então, a gente colocou a síntese aqui do nosso argumento. Se o romantismo, ainda influente em O Menino do Pijama Listrado, apresenta a imagem pura das crianças, a história demonstra indivíduos que podem agir de modo grotesco e cruel, usados com esse propósito em sistemas autoritários como o apartheid. Então, a gente tentou meio que resumir a ideia principal ali dos parágrafos e retomou aí a perspectiva do apartheid, que foi citado no desenvolvimento 2. E agora sim a gente tem a frasezinha final. Você deve lembrar que aí a gente, ó, citou de novo aqui o Menino do Pijama Listrado, beleza? Você deve lembrar que a frasezinha final da UERJ não tem o somente assim, então a gente começa aqui com a final. Somente assim tem cara de Enem. A frase da UERJ não precisa ser positiva no Enem, é sempre final feliz, mas na UERJ não necessariamente. Afinal, por mais difícil que seja, ao observar Bruno e Shmuel, é importante perceber os males que podem envolver o início das primaveras, como uma metáfora aí da infância,
Aí, Início das Primaveras é justamente o título que a gente colocou lá em cima da nossa redação. Então, essa frase final sempre retoma a introdução e, ao mesmo tempo, tenta fazer uma correlação com o título, se você conseguir. Então, o texto apresenta mesmo assim, como uma referência mesmo direta, somente Menino do Pijama Listrado. Então, não tem Banalidade do Mal, da Hannah Arendt, não tem Teoria das Janelas Quebradas da Escola de Chicago, não tem uma lei específica, um princípio específico do direito, não tem um 1984 do Orwell, não tem um poema específico do Casimiro de Abreu. Então, dá para você fazer uma boa redação e dá para você fazer uma boa redação usando somente mesmo a obra O Menino do Pijama Listrado. Beleza, pessoal? Até aqui, tudo certinho? Tudo certo. Por favor, Vitória, manda lá. Não, falei tudo certo. Ah, então beleza. Beleza, tudo certo, Vitória. Pô, valeu demais.